O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços, como controladores de acesso e recepção, limpeza e conservação, limpeza pós-obra e sistema pay-per-use, copa e manutenção, jardinagem, monitoramento 24 horas e sistema de CFTV, supervisão, treinamento e consultoria. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani e estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para o seu condomínio. Os problemas gerados pela falta de manutenção preventiva. Isso vem acarretar uma série de problemas no futuro que a gente vai explicar por aqui. Vanessa, por favor, começa agora. Olha, bem comigo, né? Olha, eu digo o seguinte, que a falta de manutenção preventiva nos condomínios é uma questão de economia porca, né? A pessoa quer efetivamente manter o dinheiro no caixa e esquece de cuidar dos equipamentos, dos acessórios, da questão operacional do condomínio, que é o que faz uma máquina girar, e aí essa conta sempre chega. Não é? Aquele que faz economia para fazer as prevenções gasta nas correções. Uhum. E a gente vê isso claramente quando a gente assume condomínios onde o gestor ele não tem essa preocupação com relação à questão operacional. Ele quer mostrar aos moradores que o condomínio, por exemplo, tem uma economia de caixa, diminuição de cota condominial, que é raro. Ele quer mostrar que tem dinheiro na conta, ele acha que o condomínio se resume a uma planilha de Excel, um aplicativo de gestão financeira e esquece que o operacional é que efetivamente demonstra um bom trabalho de uma gestão eficiente. Eu tive alguns casos, com os condomínios que eu assumo, que parece brincadeira, mas eu sempre assumo condomínios bichados. Eu acho que não é só você. Pelo menos com esse seu depoimento eu fico feliz, né? Que não sou só eu. Eu acho que isso é um cenário para todos os síndicos profissionais, né? Não, mas olha, mas eu tenho... quando o condomínio tá redondo. Pois é, mas eu tenho certeza que se eu deixar os condomínios que hoje eu faço gestão, o síndico que vai assumir vai encontrar um condomínio bastante equilibrado, bastante eficiente, bastante operacionalizado, né? Porque, vou falar uma coisa pra vocês, eu ainda pensei assim, meu Deus, que energia é essa que eu estou buscando, que os condomínios são todos bichados? E é uma propaganda enganosa também, porque quando você vai aos condomínios e naquelas reuniões com o pessoal do conselho, grupo de moradores, eles não falam a verdade pra você, o condomínio tá ferrado, né? Eles falam assim, não, tá tudo muito bem. Aqui é muito tranquilo. É sempre assim. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles têm medo que o síndico aumente, inclusive. Ou desista, né? Ou desista ou que aumente o valor da remuneração. Porque, a bem da verdade, quando você ingressa nesses condomínios, você percebe que aquilo que você cobrou é aquém do que você tem que apresentar de trabalho. É muito trabalho. Teve com um condomínio que eu assumi, que a gente tirou mais de 30 caçambas de lixo. Eu chamava espaço Smiggle. Vamos nos espaços Smiggles. Era percebido, claramente, que o condomínio tinha uma gestão financeira cuidada, mas que a parte operacional, não. Na verdade, as pessoas se enganam, né? Elas guardam o dinheiro, mas elas não percebem que elas estão perdendo valor no patrimônio, ou nem no próprio guardam, patrimônio, né? Ou é simplesmente a questão de não alterar a taxa ou reduzir a taxa e você tá... Você tá só adiando o problema, né? A gente conversou muito isso ontem, a gente teve uma reunião em que a pessoa estava falando, a gente vê que eles não estão, que a gestão lá em questão, que é de vários edifícios diferentes, eles não estão preocupados em deixar o negócio habitável, eles estão preocupados com o lucro, porque é uma questão comercial e tal. E às vezes muito disso a gente pode trazer ao condomínio e falar, olha, as pessoas estão preocupadas com o valor do condomínio, né? Elas não estão preocupadas se está certo, se...
Por exemplo, aí eu vou colocar aqui um exemplo para vocês muito, muito prático, muito sério. Mesmo com as manutenções preventivas, nós precisamos ter cuidados, né? Sim. A gente teve um caso num condomínio, foi agora nesse mês, de que a empresa de elevador mandou um orçamento, tipo, estávamos verificando o elevador e vocês precisam pagar 20 mil reais para o elevador ficar em ordem. Oi? Eu tenho manutenção preventiva todos os meses, não tô entendendo, né? E aí a gente pensou... A sua primeira atitude é concordar, certo? Eu preciso de uma manutenção, eu não quero que o elevador pare, não quero que tenha um problema no freio. Mas peraí, será que isso é real? Como eu vou fazer isso? Vamos chamar um cara especialista em elevador. Exatamente. Quanto é que o cara vai cobrar? O cara cobrou R$1.500. Meu, pra saber se eu tenho que gastar 20 pau ou não, eu acho que vale. A gente fez. Saiu o resultado ontem da perícia dele. Olha, vocês realmente têm 2 pontos que vocês têm que fazer, mas não são 20, são 7. Entendeu? Então é uma diferença considerável. E ainda ele colocou que o preço daquelas peças estava superfaturado. Então, quer dizer, a gente ainda não seguiu, mas vai precisar ter uma negociação em cima do valor daquelas peças. Porque o que eu vejo, principalmente quando eles pegam ali perto de época de reeleição, de prestação de contas, eles chegam com uma conta enorme. Teve um apartamento da mãe de uma amiga que foi a mesma coisa, 65 mil reais em 2 elevadores. Nossa, Oi? é complicado, né? Você entendeu? Tipo, como é que você tem um problema desses do nada? Né? Né? Aparece um problema de 60 pau. Eu acho que aqui cabe aquela máxima, né? Manutenção preventiva custa bem mais barato Sim. do que a manutenção corretiva. E aí eu lembro do ditado médico. O médico que fala para o paciente, você não tem tempo de vir no médico, então arruma tempo para ficar doente. Manutenção é a mesma coisa. Se você não fizer a manutenção preventiva, que deve ser feita regularmente, se você quer economizar centavos no boleto condominial do morador e esquece essa manutenção preventiva, não tenha nem dúvida que você vai pagar mais caro por isso lá na frente. Você está adiando o problema. Uma coisa importante, né, Carlos? Depois eu devolvo a palavra para você. É que hoje isso é muito simples, né? Não é barato, não é assim uma coisa que é irrisória, mas é muito simples. Existem normas de manutenção, de equipamentos. Todos os equipamentos vêm com detalhamento da manutenção. Existe uma ABNT de manutenção. Então, é só uma questão de vocês estudar e conhecer e fazer, né? Não é que um bicho de 7 cabeças, nossa, eu não sei como eu vou fazer a manutenção numa bomba de poço, por exemplo. O próprio equipamento já vem com manual e dizendo como aquela manutenção tem que ser feita, Quanto né? tempo, Gente, inclusive, eu acho que é um ponto que as construtoras, quando entregam os condomínios, se baseiam. Elas entregam um manual das áreas comuns. Das áreas De comuns. manutenção. E se você não comprovar que você fez a limpeza daquele fosso ali semanalmente, quinzenalmente, o que tiver dentro do manual, você perde a garantia. E o juiz não aceita a garantia se você não seguiu, se você não tem os protocolos, se você não fez as coisas direito. Tem que fazer a lição de casa, né? E olha, tem algumas coisas que eu sempre pontuo, né? Teve um síndico da qual eu presto do consultoria, que ele falou assim pra mim, olha, eu fiz uma economia enorme no condomínio, porque eu peguei o pessoal do meu operacional, tirei o contrato das bombas e do gerador. Isso daí trouxe uma economia pro prédio. Aí eu disse, você fez o quê? Você tirou o contrato das bombas e tirou o contrato do gerador. O gerador quase não é utilizado, porque o gerador é só quando acaba a luz. Aí e as bombas? Imagina, os meninos, eles só colocar um olhinho e fazer uns ajustes. Eu olhei pra ele e falei, você tem certeza que você quer seguir o caminho do ser síndico profissional? Aí ele disse, a senhora não concorda? Eu falei, você concorda com isso? Aí ele disse, mas eu achei que era uma coisa legal. Eu falei, pelo amor de Deus, você está começando mal a sua carreira. Porque, de verdade, como é que você vai falar pra mim que você não vai fazer o contrato de gerador? Por exemplo, um contrato de manutenção de gerador. É o contrato mais barato e irrisório para um bem que é um dos mais caros dos acessórios do condomínio. As bombas, o condomínio ele não para. Ele é uma máquina que funciona 24 horas. Um carro, ele funciona enquanto você estiver utilizando. O condomínio, independentemente de alguns moradores estarem utilizando ou não as áreas comuns, essas máquinas continuam funcionando. Mas eu acho que dava para devolver para ele e falar assim, o gerador é super pouco usado.
A hora que acabar a energia, que ele tiver que ser usado e não funcionar, como é que vai ser? Como é que vai ficar a imagem da sua gestão? Tem a questão legal que envolve o gerador ainda. Não, você vê como é uma ignorância instalada, né? Porque o fato das pessoas... Por isso que eu acho importante esses canais de condomínios, o nosso canal especificamente, para justamente abrir um leque de possibilidades de gestão, mostrar abertamente ao outro o que a gente faz que dá certo, e aquilo que também não dá certo, a gente divide. Sim. Por isso que nós temos um programa informal até, para falar o linguajar do povo mesmo, né? E o que eu falo são economias que no final das contas vai gerar aquilo que o Carlos falou, uma correção gigantesca. No curto prazo ele é econômico, mas no longo prazo tem que buscar parceiros bons. Bom, e além disso, eu acho que cabe também muito a avaliação do síndico aí, né? Porque às vezes você não teve uma manutenção preventiva, tá? Dá um exemplo de um gerador, de um condomínio nosso. Nunca foi feita. Quando chegou para ser feita, foi gasto R$14 mil no trocador de calor, sendo que um novo custaria 20. Então, também é importante pensar no custo-benefício daquela manutenção naquele momento. Se tivessem me perguntado, eu teria falado, não faça. Vamos comprar um novo. Sim. 3 meses depois, mais 5 mil, e hoje ele tá quebrado e precisa... O barato saiu vai caro, ter que trocar, né? Entendeu? Então... E assim, quem tem o controle de manutenção tem o condomínio na mão. Porque você já sabe o tempo de vida da bomba, se essa bomba realmente vale a pena ficar pagando as manutenções, se não é necessário comprar uma nova. Tudo é metrificado hoje em dia. Tudo é metrificado, tudo pode ser medido. Todo mundo sabe quanto tempo dura uma bomba, quanto tempo dura um motor de portão, quanto tempo dura um elevador. Não é todo mundo que sabe, não. Assim, são só os síndicos bons mesmo que sabem. Verdade, porque... me expressei mal. Assim, todo mundo sabe o que eu quis dizer. Tem a possibilidade de saber. A informação está aí para quem quiser saber. Devolver para o Carlos que eu prometi. Não, tranquilo. O fato que eu acho que se eu pudesse dar alguma recomendação para quem está nos assistindo, principalmente se for síndico, não cometa realmente essa falha de querer economizar em detrimento da manutenção, da conservação do condomínio, porque isso vai afetar diretamente. Eu acho que é uma frase que a Priscila falou logo no início muito boa. Isso vai afetar diretamente a valorização do seu patrimônio, né? Não adianta nada você ficar atrasando por 20 anos, 30 anos uma pintura, uma reforma de fachada que precisa ser feita, certo? E daí, quando ela for feita efetivamente, você vai gastar 2 vezes mais, porque você deveria ter feito 10 anos antes, e você, para não gastar, para não ter o custo, você preferiu ir adiando, e aí o condomínio começou a ter blocos e ainda caindo, sofrer o risco de ter ação. Sim, porque se você, hoje em dia, dá rachadura na parede, extremamente comum você ter desplacamentos de fachada caindo numa área comum, atingindo alguém. Então, olha os riscos. Acho que até é mais difícil. Vocês devem ver também bastante questão de mofo, né? Infiltração por conta da fachada, infiltra na unidade, mofo. Eu tenho alguns casos, assim, a gente iniciou um rateio de fachada e aí os casos pontuais começaram a aparecer. Aí imaginem só, um orçamento vai de, sei lá, R$1 milhão para fazer o orçamento, a restauração, a pintura e a lavagem da fachada. E aí os casos pontuais, na média de 12, 15 mil reais, porque efetivamente há muitos problemas de infiltração você não consegue fazer dentro da unidade privativa, tem que ser por fora. E aí tem os outros problemas, papel de parede, armários que são danificados. Então a questão, ela não se resume somente ao problema do condomínio, porque aí começa a invadir a esfera privada, e aí o condomínio tem um custo muito maior para resolver a situação. E eu acho que assim, a gente está falando de máquinas, de fachada, mas também tem a questão do piso. Você tem um piso ali que não tá legal, não, deixa. Um rodapé, deixa. Aí você vai deixando, de madeira. Deixando. Né? Hoje acontece muito essa questão. Você perde o deck de madeira. Pois é, um deck de madeira, prego exposto, a pessoa vai lá e perde o dedão. Não tem muito a ver com manutenção, mesmo que não perca o dedão, mas você perde a madeira. Você tem que repor tudo. Não é uma questão de manutenção, mas tem mais ou menos a mesma lógica. Você tem 20 bancos de madeira num condomínio. Quebrou um, substitui.
Não espera quebrar os 19 para você comprar 20, entendeu? Ou pelo menos... Exemplo, eu acho interessante o exemplo, porque isso aconteceu agora num condomínio que a gente tem na Bela Vista, um condomínio são 16 unidades, todas duplex. E lá em cima tem a piscina com deck, tudo bonitinho. Só que a coisa demorou tanto para ser feita a devida manutenção que foi deteriorando. Então a madeira em cima estava literalmente, não dava mais para simplesmente pegar, lixar, passar um verniz e ok. Foi apodrecendo, tivemos que trocar. Ok. Fizemos os primeiros orçamentos, óbvio, aquilo que a gente falou, corretiva, custa mais caro do que a manutenção preventiva. Então fizemos os orçamentos, chamamos o conselho e falamos assim, pessoal, é isso aqui, só tem um detalhe. Aqui não dá para saber o que está por baixo, porque eles não têm acesso ao deck. Só quando tirar. Só quando tirar vão saber exatamente. Eu fiz questão que no dia que as empresas foram para fazer a manutenção, que fotografasse cada item, cada etapa do deck. Era uma coisa absurda, estava tudo podre, literalmente podre. Ou seja, uma manutenção que custaria fácil aí por mês, você gastaria 400, 500 reais no máximo por mês para cuidar de um deck. Uma coisa super deixar uma simples. coisa boa, custou quase 12 mil reais para trocar tudo. Tudo. Isso condomínio pequenino, né? E um condomínio pequeno. Condomínios maiores tá na faixa de 300 mil reais uma alteração. Vou contar para vocês uma coisa que doeu o meu coração. A gente levou para uma assembleia a questão, olha, impermeabilização do térreo venceu, precisa fazer de novo. Ah, não, mas tá chovendo na garagem das pessoas, está danificando o carro das pessoas. Ah, não, vamos colocar umas bandejas. Nossa. É ridículo, né? É gambiarras, né? As gambiarras. As famosas gambiarras. Mas assim, é apunhalada, né? Aquilo que você fala de gente... Olha, se eu sou obstaculizada por membros do conselho com relação a isso, eu levo pra assembleia. Mas foi na assembleia! Mas aí, olha, qual é a vantagem? A assembleia negou, ficou documentado que o síndico... Ele trouxe o problema para apresentação e trazer soluções. Ah, não teve? Aí, desculpe, a minha responsabilidade... Mas o coraçãozinho foi esmigalhado, ficou. Dói porque as pessoas querem economia porca. Ah, não dá para dar um jeitinho? É o famoso jeitinho, né? Só que, sabe, dentro de um condomínio com jeitinho, cada um faz isso na sua unidade privativa. E isso também, de novo, voltando ao valor do imóvel, né? Um condomínio... tenha 20, 30, 40 anos, que foi feita a manutenção preventiva ou corretiva da maneira correta desde a sua implantação, ele tem uma característica e um valor. Um condomínio que começou a se fazer gambiarra e penduricalho, o próprio mercado desvaloriza. Ele olha e fala, a administração aqui não é séria, né? Não. A gente tem um condomínio que eles seguraram muito essa questão de reparos e de manutenções, etc, etc. Era um apartamento para valer 4 milhões. Os apartamentos lá estão sendo vendidos a 1.800. Ou seja, olha a desvalorização, o impacto é direto. Não, assim, é uma coisa muito séria. Eles ficaram 30 anos sem fazer nada. Nada. E a gente começou a fazer, tá recuperando, conseguiu... Não, e agora põe no papel quanto tempo você vai conseguir fazer a recuperar 30 anos de atraso. Você não consegue fazer de uma vez, porque senão o rateio extra vai ser 3 vezes o condomínio num determinado período. Você tem que fazer também aos poucos, mas dentro de um cronograma. Olha quanto tempo você vai levar para conseguir recuperar esses 30 anos. É um absurdo. Então, de novo, as pessoas, elas... eu falei agora há pouco, voltado para os síndicos, se você é condômino, é morador de prédio, leve sempre em consideração o seguinte, aquilo que você economiza no seu boleto condominial hoje é o que você vai perder na valorização do seu patrimônio amanhã. Simples. É claro que estamos falando de administrações corretas e profissionais. Profissionais no sentido de conhecimento, não necessariamente de ser um síndico profissional, mas que a pessoa tenha conhecimento do que ela está fazendo. E se não tiver, procura quem tem. A vigilância... Existem prestadores de serviço para isso. A vigilância é sempre válida, mas assim, não é a economia pela economia. Eu acho que o grande ponto é esse. Não adianta eu baixar R$100 meu condomínio hoje e essa conta vai vir R$1.000 daqui a um ano. É uma economia que não faz sentido. Não dá, né? É uma coisa terrível. E assim, cada um no seu quadrado, né? Não entende
contrata Procura um quem entende. perito, contrata uma pessoa que faça supervisão. Se é obra de engenharia civil, chame um engenheiro de confiança. Se é uma questão de bombas, empresas que são... Hoje existem muitas empresas muito boas e honestas e sinceras no mercado, que pode dar uma segunda opinião. Aquilo que você falou da segunda opinião, no caso dos elevadores, é uma questão muito pontual e importante, porque os síndicos, eles são generalistas, como diz o nosso querido Ricardo, mas não somos especialistas em todas as áreas. E eu acho assim, não é? procurar uma opinião independente, né? Sim. Nessa do elevador, ele não tem ligação nenhuma com condomínio. com empresa de elevadores, entendeu? Ele é um perito. Sim. E ele é um perito que expôs ali Ele não a vai opinião ganhar dele. com aquilo, ele vai ganhar com Ele não vai ganhar algo, com aquilo, né? exatamente. São os especialistas, né? Questão de segurança, né? Especialistas de segurança que não vendem absolutamente Isso, nada, exatamente. a não ser um plano D. Não adianta você levar um cara que ele vai condenar tudo que você tem para vender tudo novo, eu né? tenho tudo que você precisa, é só tirar e já me colocar. Não funciona, né? De jardim, contrata, por exemplo, um agrônomo, né? Ele é especialista em solo, porque muitas vezes eu vejo em condomínios as empresas, elas, né, empurrando compra de vegetação, isso E na aquilo, verdade, quando o solo é o problema pobre. é a terra. A solo pobre. As incorporadoras, elas entregam os condomínios, as construtoras, entulho. com terra vermelha ali. Não é terra pra plantar as coisas, por isso que morre tudo. Qualquer Morre coisa e que você entulho. coloca, E morre. entulho por baixo da Por terra. baixo. É Entulho um por fake, baixo. é um fake. Eu falo o seguinte, que hoje em condomínios ninguém compra apartamento nenhum, em nenhum empreendimento, se não tiver o apartamento decorado. Né? O morador, ele se limita a efetivamente a uma maquete, ele se limita a um apartamento decorado e ele se limita à opinião do corretor de imóveis, que já precifica, inclusive, O O condomínio, condomínio, com ele certeza. precifica e fala, é esse daí, eu sempre falo, cobra a diferença do corretor. E aí eles esquecem que para funcionar aquela máquina, todos terão que pagar por essas manutenções. Condomínios menores, problemas menores. Condomínios maiores, problemas também maiores, claro, com poder de recurso e rateio dividido também em maior. mais Eu o acho mesmo. que uma manutenção que as pessoas... Que a gente pode exemplificar aqui, que fica muito claro essa questão de ser preventiva, de ser muito melhor do que você tendo uma manutenção nas prumadas anual, né, ou semestral, dependendo do tipo de encanamento que você tem, se o encanamento é torto e tal... Você pagando um contrato mensal, que você vai pagar aí, dependendo do condomínio, R$600 por mês, você evita o entupimento. E o entupimento, quem é síndico já passou por isso. No mínimo, R$5.000. No Pra mínimo. quando você vai chamar de emergência. No De com acordo certeza. com a metragem que eles vão Que passar. a metragem Não, pode é a metragem que eles decidem, né? E que você não tem nem como... Eu já soube de casos que a gente saiu do condomínio, o contrato foi suspenso, tá? Bom, beleza, né? Aí, depois de 6 meses, teve um entupimento. A gente vai ter que desentupir aqui por metro. Pode? Pode. O mais Veio a bonito conta. é quando... 32 mil. Tranquilo! A gente paga. Porque economizou 500. Exatamente. E assim, o mais engraçado de tudo isso é quando você fala que tem que fazer, o conselho muitas vezes não aprova, fala, não, dá pra segurar. E dá pra acontece segurar. logo na frente. Aí, de repente, tá no meio de um salão de festas, onde passa uma caixa, né, um encanamento, e aí cai porcaria de lixo, esgoto na festa, na frente, na cabeça de todos os convidados. Brinquedoteca. Tinha que ser do conselheiro, né? A que festa. ser. Aí no eu caso. falo, as coisas acontecem. Eu falo que síndico bom, ele tem santo forte, né? Fala, vai e faz, porque vai dar problema. Bom, gente, acabou Já? nosso tempo. Já? Foi muito rápido, né? É muita coisa para falar. Vocês perceberam que é um assunto muito importante. Se você é síndico que nos assistiu, vai procurar as normas para manutenção. É um assunto que é muito delicado. Se você é condômino, se você é conselheiro, vai se informar, porque é realmente o calcanhar de Aquiles de qualquer gestão é a manutenção preventiva. A gente está chegando ao fim de mais um programa. Deixe seu like, curta o canal. A gente se vê na próxima semana. Abraço.